E aí pessoal, beleza? Eu sou o Major Matheus, seja bem-vindo para mais um vídeo. Hoje pessoal, vamos dar uma olhada no vídeo de previsões de vocês para o capítulo 25 de Konjiki no Geshi 2. O capítulo 24 pegou muita gente prevenido com a morte do professor, né? Então vamos ver suas previsões, o que vocês acham que o Kyomaru e o Geshi vão fazer agora que eles perderam o professor. Então já vai deixando aquele like, se inscreva no canal se você chegou agora e vamos nessa. O Danilo Jesus fez as seguintes previsões para o capítulo 25. O professor não irá morrer. Ele pode acabar sendo usado pelo Belial, podendo fazer uma aparição mais adiante na batalha. Ok, Danilo, consigo ver esse cenário. Afinal, o professor ele está num hospital, né? Ele vai ser atendido muito rápido. E foi dito na história que o hospital do professor é o melhor de Nevada. Então ainda tem a chance dos médicos conseguir reanimar o professor. E se isso realmente acontecer, uma das teorias mais famosas do mundo de Zatch Bell, né, da comunidade de Zatch Bell, finalmente deixa de ser uma teoria e se torna realidade, né, o professor recebendo a resposta rápida, tornando o terceiro humano vivo a receber esse poder ocular. Eu gostei que você falou que o professor ele pode voltar, né, na guerra final. Então ele voltaria, né, para ajudar seus amigos, principalmente o Kido, né, que com certeza estaria esperando o professor lá no mundo dos Mamudos. E o Danilo termina a previsão, né, que o próximo humano que o Kyomaru e o Geshi vão atrás vai ser a Lin, lá na China. Ok, Danilo, um palpite ousado, né? Pois o Yonhei ele não ficou, né, no top 10 da Batalha Mamudo e o Belial ele tava caçando os Mamudos do top 10, porém o último que voltou foi o Korauki, né? E o Korauki ele não fazia parte do top 10. E a gente também não sabe se algum humano conseguiu pegar uma garrafa, né? Pegou uma garrafa do Bob ou uma garrafa da bruxa que foi derrotada, ou até mesmo o próprio professor, né? Ele roubou uma garrafa do Bob pra ressuscitar o Korauki e quem sabe ele possa ter roubado uma outra garrafa ainda, né? Porém, tirando isso de aparecer uma garrafa que a gente não viu ainda, eu não consigo linkar a Lin e o Yonhei agora, sabe? Um gancho para eles aparecerem agora na história. Porém, o último Mamudo que a gente viu foi o Korauki, então não tem como a gente falar que é impossível, né? O demônio está te vendo fez as seguintes previsões. Acho que o professor morreu mesmo. Uma despedida permanente na obra. Seria meio anticlímax criar toda uma morte pesada para a redenção daquela garota e depois desfazer assim. Talvez mais pra frente o Makoto decidir trazer ele de volta, que seja como uma alma e o Belial usando ele. E aí talvez, só talvez, trazer ele de volta à obra. Que eu espero, não vou mentir. Ok, cara, confesso que é um pensamento mais aliado do que eu penso também. Eu acho que realmente o professor morreu de morte morrida mesmo, de morte matada. Eu não acho que ele vai voltar vivo. O que pode acontecer é a gente ver ele em flashbacks, em momentos dele ensinando alguma coisa importante pro Kido, em momentos dele ensinando algumas coisas importantes para o Vino, algo que ajuda o Vino a ganhar força de vontade, motivar numa batalha muito difícil, sabe? Eu acho que quando o professor aparecer novamente na história, vai ser em flashback, sabe? Anos atrás, ele ensinando algo, algum momento importante pro Vino ou até mesmo pro Kido. Porém, Demônio, eu não concordo totalmente contigo, eu não acho que seria anticlímax, porque o Makoto ele já fez isso mais de uma vez. Tanto que tem um poder que você ganha quando você volta à vida, né? Óbvio, o Makoto ele criou essa narrativa muito forte do professor, ele realmente morreu, foi algo muito trágico, então trazer ele já no próximo capítulo. Confesso que muita gente não gostaria, porém no mundo de Zatch Bell não é tão anormal assim um humano voltar à vida. Só na minha cabeça já veio uns 5. Então, como você disse, faz sentido o professor realmente ter morrido demais, mas também faz sentido o professor acabar voltando para o lado do Belial, né? Assim conseguindo ter um livro ao seu lado. Talvez vendo aquela luz que o Geshi e o Kyomaru emitiram, o Belial queira algo assim também no seu exército, né? Então faz muito sentido também o professor acabar voltando à vida só, né, do lado dos invasores. O demônio continua sua previsão. Acho que o pessoal vai ficar bastante triste, já que o professor é um amigo de longa data, lutando lado a lado desde o começo e ajudando sempre mesmo não tendo parceiro. Então tu acha que esse capítulo 25 vai ser um capítulo mais de aceitação, né? Todo mundo parar, botar os pés no chão e respirar. Cara, o professor morreu, o que a gente faz agora, né? Deve ser um capítulo mais tranquilo, podemos falar assim, né? Deve ver talvez um funeral do professor e vamos ver com certeza o que cada um vai decidir, né? E esse capítulo 25, cara, vai ser muito importante pra gente descobrir o destino do Vino. Se o Vino, ele realmente vai querer ser um humano normal, ele vai tentar talvez seguir o legado do professor no trabalho, ele querer ser um médico, né? Já que o professor considerava um filho dele, talvez tudo que o professor conquistou vai pro Vino, né? Então o Vino ele pode acabar trabalhando, né? Seguindo a vida como o professor com certeza gostaria que ele seguisse.
Porém, eu não acho que isso vai acontecer. Eu acho que realmente vai acontecer é o Vino voltar para aquele tempo da Batalha Mamodo. Ser aquele Vino sociopatinha, aquela criancinha sádica que gostava de ver o Clear machucar os outros. Ele mudou muito como professor, porém, sem o professor ele pode voltar a ser quem ele era, né? E com certeza querer vingar a morte do professor. E cara, pode ser que eu esteja viajando um pouco, mas eu não ficaria surpreso se isso fosse um dos planos do Belial. A gente já viu que o Belial citou o Clear Note. O seu plano número 1 era ter o poder do Clear Note. Só que ele mencionou que o Clear Note morreu. E se o Belial só matou o professor para trazer de volta esse ódio que o Vino tem, assim de alguma forma conseguindo trazer o Clear de novo. Afinal, o próprio Clear Note mencionou que ele foi criado. O mundo Mamodo criou ele, né? Tanto que ele considera ser uma anomalia, né? Uma bomba atômica. Então óbvio que o Belial ele matou ali o professor para Bree aprender a lição, para ela não ter afinidade, sentimentos nenhum com nenhum humano. Mas e se ele também fez isso para incentivar essa raiva do Vino? Pois a gente sabe que o objetivo principal deles, desde o começo, sempre foi o Vino. O professor morreu porque o professor estava junto com o Vino. Então pode ser que de alguma maneira, quando o White voltar, né, a reencarnação do Clear Note, por conta da raiva do Vino, isso pode acabar impactando com o livro, né? A gente sabe lá no capítulo, a gente tem que voltar lá nos primeiros capítulos de Zatch Bell, na primeira luta que o Gash teve com o Hosokawa. O Hosokawa, ele percebeu que ele ficava mais forte, com sentimentos de raiva, ódio, inveja, tudo que ele botava de mal no livro, ele ficava mais forte. Porém, não é só isso, né? Sentimentos de bondade, esperança, determinação também, né? Porém, a gente sabe que tem vários jeitos de você usar o livro, então eu fico imaginando que talvez tudo isso possa estar sendo um plano do Belial para trazer aquele Clear Note de volta e ter, obviamente, o seu poder para si. E para terminar as previsões do demônio do capítulo 25, eu aposto que no final do capítulo veremos o Magon ou talvez o Gorm. Mas acredito que seja o Magon, pois o Haiku postou uma vez um adesivo do Gash montado em um cavalo com a magia de raio, e o Magon também está ligado aos 10 finalistas. Mas seria engraçado também se fosse o Papepúrio, ia ser uma reviravolta e tanto. Cara, com certeza o Papepúrio aparecendo agora deixaria o clima mais divertido, e o Papepúrio ficou no top 10 da Batalha Mamodo, então com certeza ele vai aparecer em um momento ou outro. Cara, eu gostei que você citou tanto o Gorm quanto o Magon, né? Eu acho que o Gorm vai demorar um pouco pra aparecer, eu acho que o Gorm ele vai fazer mais diferença na batalha final mesmo, pois o Gorm ele é o único Mamodo que tem seus poderes ainda, então ele não pode dar esse luxo de cometer um deslize, de sair da sua dimensão e acabar sendo morto, né? Então ele tem que ficar protegido mesmo lá no seu mundo, e quando os Mamodos estiverem prontos pra guerra, aí sim o Gorm chega tipo o Doutor Estranho, né? Abrindo os portais pra todo mundo entrar lá na Fortaleza dos Invasores e começar a guerra. E o Magon com certeza que tem mais chance de aparecer, né? Pois primeiro, e talvez mais importante, o Magon é um dos personagens mais famosos de Zatch Bell, um dos personagens mais queridos por todos, e com certeza o Magon é o melhor amigo do Gash, né? Pois pelo menos na Batalha Mamodo, eles passaram mais tempo juntos, e até mesmo quando terminou a batalha, eles ainda ficaram muito próximos, né? Então com certeza o Gash ele tem um carinho imenso pelo Magon. Mas é aquilo, né? A cada capítulo fica mais difícil da gente adivinhar quem vai ser o próximo, porque acabou as batalhas e a gente não tem mais nenhuma garrafa, né? Então a gente vai precisar que novos invasores apareçam, aí sim a gente vai ter que derrotar um deles ou pegar uma magia deles para aí sim conseguir trazer o Mamodo, né? E também não é porque o humano apareceu que o Mamodo vai aparecer, né? A gente viu o professor aparecendo agora e o Kido não apareceu, e na verdade o professor só morreu, né? Então, cara, eu me lembro que nos começos dos capítulos sempre tinha alguém falando, tá muito previsível, a gente já sabe quem vai aparecer agora, cara. Praticamente impossível acertar qual Mamodo vai ser o próximo a ser ressuscitado, né? O Matimon fez as seguintes previsões para o capítulo 25 de Gash Bell 2. A princípio, eu acho que o professor não morre, nem que ele retorne como inimigo, sendo controlado, e só depois ele realmente descansa em paz. Mas de fato, ele não vai morrer agora. Cara, tá bem dividido, né? Tem um pessoal achando que o professor realmente morreu, tem outro pessoal que achou que ele não morreu ainda. E eu acho que só tá assim porque o professor é um cara muito querido, né? Então faz sentido ter essa divisão. Pois não acredito que o Makoto não vai fazer o reencontro dele com o Kido na batalha. Ainda acho que ele será um daqueles vilões antagonistas e a Bree vai salvá-lo, fazendo ele recuperar a memória, pois ela deve mudar de lado agora que ela acredita que o professor foi de arrasta. Faz sentido o Matimon consigo ver essa janela acontecendo. Primeiro, o professor voltando à vida para lutar para os invasores. Eu acho que isso pode realmente acontecer por conta daquele olho do Belial, né? Primeiro, a gente achou que seria um olho que só conseguiria ver o futuro, mas a gente viu que o Belial conseguiu de alguma forma ali ver até mesmo como ficou o corpo do professor atrás da roupa, meio como se fosse uma visão raio-x, né? E ele pode ter feito mais coisas ainda, né? A gente nem sabe que poder ocular é esse que o Belial tem.
Fora que ele ainda tem aqueles dutos que ele consegue trazer quem ele quiser de volta, aparentemente, né? Óbvio, deve ter várias exceções, vários requisitos para ele conseguir trazer alguém de volta à vida. Se ele precisa de um DNA, aí com certeza ele vai conseguir trazer o professor, pois a Brui tocou no professor, né? Se despediu lá no chão. Então, com certeza, o sangue, o suor do professor passou para o dedo da Brui. E o principal de todos é que o Belial já conseguiu reviver humanos. Então a gente sabe que essa teoria é possível. E eu gostei que você também citou que ele não vai morrer agora, né? Então vocês provavelmente acham que os médicos vão conseguir reanimar ele, né? Ou talvez isso tudo não passa de um plano do professor. Pois ele comentou com a Brui que ele tomou um tipo de remédio que ele não tá sentindo dor. Um tipo de remédio que consiga fazer ele sobreviver até os médicos conseguirem reanimar ele. Pois ele morrendo, né? Entre aspas, faria com que a Brui ficasse livre e voltasse para o mundo Mamodo. Óbvio, é querendo forçar muita barra, não querendo que o professor morra de jeito nenhum. Mas as informações, as infos, foram dadas para a gente no capítulo, né? Basta você querer acreditar ou não. Mas vocês sabem a minha opinião, né? Eu já venho falando isso aqui já tem mais de 4 meses. Eu acho que chegou a hora do professor, sabe? Eu acho que agora o Kyomaru e talvez o Apollo vão ser os líderes. O Kyomaru bolando os planos e o Apollo conseguindo levar todo mundo e conseguir reviver todo mundo ali que ele tá com as almas, né? Fora que ele também tá com os sarcófagos. Então o professor saindo de cena vai ser um baque muito grande pra eles, pois o professor ele tinha informações muito importantes, ele tinha um contato de muitos humanos. Óbvio que o Kyomaru e principalmente o Vino deve pegar o celular do professor, deve dar uma olhada nos humanos que ele conseguiu contactar nesse tempo. Porém, todo o conhecimento do professor foi perdido, né? Então, provavelmente, o Kyomaru, o Apollo, o Vino, todo mundo ali agora vão ter um pouco mais de dificuldade para encontrar os outros parceiros humanos. E eu gostei também que você comentou que a Brui vai salvar o professor, né? Ela não vai mais agora estar no lado do Belial. Ela começa uma rebelião de dentro. De todos que a gente já viu, com certeza o Bob vai ficar do lado da Brui. A Lev também pode acabar passando para o lado da Brui, muito por conta do Kenshomi, né? E também o Gil pode acabar passando para o lado da Brui. Tem vários personagens ali que não gostam do Belial, cara. Então a gente realmente pode acabar vendo uma rebelião. E essa faísca pode acontecer já no capítulo 25. Mas primeiro, né, eles precisam encontrar alguma maneira do Belial não matar eles com estralados dedos, né? Afinal, o Belial ele consegue destruir o núcleo quando ele quiser, né? Então, primeiro eles vão ter que resolver essa questão. Mas é isso, rapaziada, o vídeo de previsão já ficando por aqui. Muita coisa pode acontecer nesse próximo capítulo, a gente não faz a mínima ideia de qual Mamodo e qual humano vão voltar. Se o professor mesmo morreu, né, então eu acho que tá todo mundo indo pelo caminho correto, cara. Mas é isso, pessoal, se você gostou do vídeo, vai deixando aquele like, se inscreva no canal se você chegou agora. Sempre quando você quiser participar desses vídeos, vai lá no comunidade do canal, que é lá que eu pego suas perguntas pra gente bolar esses videozinhos. E nos vemos num próximo vídeo.